Super quarta do ano, o Copom, Comitê de Política Monetária do Brasil, manteve a Selic, a taxa referencial de juros, em 13,75% ao ano, e o Fed, o Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, elevou juros em 0,25 ponto. Caio Canes de Castro, que é especialista em investimentos, vai contar para a gente agora quais são as perspectivas, o que a gente pode ter a partir desses resultados. Boa tarde, Caio, seja bem-vindo. Olá, boa tarde, Cláudia, muito obrigado. Caio, o Brasil continua aí com a maior taxa de juros reais do mundo. Por que isso acontece e quais são as consequências desse número tão alto? Na verdade, isso acontece justamente, se a gente pegar no conceito básico ali, ele está muito atrelado ao fato da taxa de juros estar tão acima hoje do que o dado de inflação mostra, né? Então, essa diferença faz com que a gente perceba, né, essa taxa de juros aí real, né, muito alta. As consequências, elas vão atingir de diversas formas a economia, né? Eu acho que o principal ponto ali é a gente sempre entender que isso é muito contracionista, né? Então fica cada vez menos atrativo para as empresas, por exemplo, investirem numa expansão fabril ou até mesmo na contratação, né? Apesar de a gente ver os dados de emprego aí ainda não refletindo, né, essa contração aí que o Banco Central busca, mas ao mesmo tempo a gente não é bom para a economia a gente ter essa diferença tão grande entre a Selic, que seria a nossa taxa básica de juros, e também a inflação tão abaixo dela, né? Fica muito mais interessante para quem tem dinheiro deixar guardado do que efetivamente fazer esse dinheiro trabalhar em prol de um crescimento econômico, seja individual, né, da pessoa física ou até mesmo de indústrias grandes. Caio, para a entrevista a gente também conta com a participação do Jorge Serrão, nosso comentarista aqui da Jovem Pan News. Muito bem, essa taxa Selic alta já está gerando aí polêmica política. O presidente Lula quer baixa do juro. É possível que isso aconteça? O Banco Central estaria disposto a baixar a taxa básica de juros do país? Com certeza. Eu acho que, inclusive, era o previsto, né? Era o que o mercado praticamente dava como certo aí para 2023, até poucas semanas atrás. Eu acho que a gente viu, né, na quinta-feira aí essa polêmica entre essa crítica, né, do presidente Lula aí ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. É natural que isso aconteça, uma vez que o Banco Central é independente. Recém agora a gente está tendo essa dinâmica, né, de um presidente, digamos assim, que não participou do processo de independência desse Banco Central. Então é normal esse embate acontecer. Os dois querem o melhor para o país, um olhando a inflação, o outro olhando o crescimento. Então acho que o principal ali é a gente entender é que para que o Roberto Campos Neto para que o Banco Central reduza a taxa de juros, é muito importante que tenha a colaboração do governo. Hoje, né, eu acho que o principal detalhe ali é a parte de gastos públicos, né, o teto de gastos, o arcabouço fiscal, a responsabilidade fiscal. Então está mais ou menos ali a linha tênue entre baixar ou não a taxa de juros nesse momento. Caio, o Arthur Lira, lá no discurso de posse, ele falou que viu pessoas no interior do estado dele, o Alagoas, cozinhando com lenha por causa do preço alto do gás, né? E que também testemunhou em palestras da Faria Lima a defesa da atual política de preços da Petrobras. Como vai ser possível encontrar aí convergências e soluções que atendam a todos nesse momento? Essa é uma discussão que sempre, né, dá muito pano para manga, porque realmente é difícil de chegar num consenso. A gente entende, olhando pelo lado do mercado, a gente entende que sim, é importante que tenha uma paridade internacional, é importante que exista um padrão a ser seguido, afinal o padrão é o que traz a normalidade para o mercado, mas ao mesmo tempo também a gente não pode deixar as pessoas, mas o governo não pode deixar as pessoas desassistidas, tem que pensar nessa população. Afinal, eles, né, é o dia a dia e são pessoas que moram no nosso país e a gente tem que estar sempre pensando nisso também. Então, é uma dinâmica difícil. Eu acho que o governo ali, ele tem na mão a possibilidade de uma série de benefícios para essa população mais carente, né? O que precisa realmente, eu acho que não existe o mercado ou até mesmo o Congresso, ele quer dar mais dinheiro, né? O político gosta de gastar. Então, dinheiro existe, talvez um ajuste melhor dessas contas públicas, mostrar para o mercado que está realmente preocupado com o ajuste fiscal e não só simplesmente
vamos lá, alguma coisa eleitoreira ou um discurso de campanha. Então, no momento que o mercado percebe que, poxa, realmente tem essa necessidade e a gente tem de onde tirar, tem de onde remanejar, eu tenho certeza que todo mundo, né, todos os envolvidos vão se sentir aí bem com as decisões que forem tomadas. Mas é uma linha tênue, assim, é bem difícil realmente de chegar nessa... eu acho que são dois polos, né? Eu acho que o mercado diz, não pode fazer nada disso. E aí o político ele diz, não, a gente não pode deixar ninguém desassistido. Então acho que tem que chegar num consenso. Esse é o grande desafio, tanto para o presidente, para os presidentes também da Câmara, do Senado, e principalmente ali do Roberto Campos Neto no Banco Central. Uma outra questão polêmica, nós temos aí o Banco Central independente no Brasil, mas tem o Conselho Monetário Nacional, que é composto aí pelo ministro da Fazenda, ministra do Planejamento, enfim, tem uma composição mais política. Há o risco de acontecer um confronto entre o Conselho Monetário Nacional e esse Banco Central independente na bola dividida. Quem manda mais, o Banco Central ou o Conselho Monetário Nacional? O Conselho Monetário Nacional ele tem uma função muito de... não é de ditar as regras ou ditar o jogo em si, ele vai ter uma função muito mais de botar uma meta de inflação. Acho que o principal papel do Conselho Monetário Nacional hoje é a meta de inflação. Então, daqui a pouco, sim, pode ser que dentro desse conselho exista uma meta de inflação mais alta, né? Mas a gente sabe que a meta ela tem uma banda, então pode ser que fique abaixo dessa meta. Eu acho que o Conselho Monetário Nacional não tem tanta força para ditar o ritmo de trabalho do Banco Central. Eu acho que não chega tanto, mas com certeza é um indicador ali para a gente ficar de olho também, né? Afinal, é o primeiro momento, como eu falei ali no início, é o primeiro momento que a gente vai ter o presidente do Banco Central e o presidente eleito, que não são exatamente parceiros políticos, né? Então, a gente vai ver essa dinâmica dessa queda de braço aí, esse cabo de guerra muito mais frequente a partir de agora, pelo menos até o fim do mandato do Roberto Campos Neto, né? E aí, a partir disso, a gente vai começar a ver se vai existir ou não ainda a independência do Banco Central. Algumas falas já foram ditas, então vai trazer muita turbulência no mercado. Mas até lá, até o fim do mandato do Roberto Campos Neto, o cabo de guerra vai ser realmente entre gasto público e manter a taxa de juros mais alta ou até mesmo aumentar, né? Uma vez que o Roberto Campos Neto, aí, junto com o Banco Central, tem esse poder. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vem falando muito em âncora fiscal e reforma tributária, né? Qual deve ser a prioridade do governo a partir de agora? O que se espera em relação a isso da nova equipe? Eu acho que a prioridade vai ser a reforma tributária. A reforma tributária ela é um assunto mais quente, digamos assim, nesse momento. Apesar de, sim, a âncora fiscal ser muito importante, é o que está pesando também nos preços, aí, nas discussões. Mas a reforma tributária, eu acho que é o primeiro jogo político, efetivamente, aí que o novo ministro, né, vai fazer junto com o Congresso eleito, enfim, agora os dois novos presidentes ali também eleitos. Uma vez passada, né, essa reforma tributária, que pode ser muito positiva, inclusive para a parte econômica, como também pode não ser tão boa assim, tão bem vista, acho que o segundo momento sim vai ser a âncora fiscal, até porque a gente tem essa discussão atrasada um pouco agora, né, ela foi adiada, digamos assim, para o fim do ano, né, as últimas decisões ali judiciais, digamos assim, atrasaram um pouco essa decisão da âncora fiscal para o fim do ano. Afinal, só vai voltar, eu acho que efetivamente a discutir o teto de gastos, né, na prática, só para 2024. Né? Então, a reforma tributária é o assunto mais quente, é o que vai movimentar bastante, aí, tanto o mercado financeiro, mas muito o mercado político também. Serrão? Ainda sobre essa questão do Banco Central independente, o governo já tem manifestado, isso está ficando insistente. Existe algum risco de Roberto Campos Neto ficar PT da vida com o presidente da República e entregar o seu próprio cargo antes do tempo previsto? Olha, é possível, né? A gente sabe que a possibilidade sempre tem. A gente vê o Roberto Campos Neto durante todo o mandato dele ali, a pandemia, foi considerado um dos melhores, né? Se eu não me engano, um ano foi considerado o melhor banqueiro central do mundo. Eu acho que ele é muito resiliente, eu acho que ele tem mostrado assim, muita atenção ao trabalho que está sendo feito. Ao mesmo tempo, eu vejo também a equipe ali muito envolvida realmente no bem, no pró total assim, da economia, mas também das pessoas.
Os dados não ajudaram ele também a baixar essa taxa de juros antes. E aí, com a mudança de governo, acabou piorando um pouco a situação. Então, eu acho difícil desistir, assim, não vejo, até porque a instabilidade dele vir a desistir seria muito grande, né? Então, acredito que ele não iria por ele, assim, livre espontânea vontade, querer sair. Mas a gente sabe que os bastidores, infelizmente, aí da política podem ter uma pressão que a gente não está enxergando. Então, a gente espera que realmente isso não aconteça, que ele possa terminar o mandato dele. Vai ter muito bate-boca, muita discussão, mas entre os dois ali, né, entre, vamos dizer assim, o Banco Central e a parte do governo, mas ao mesmo tempo a gente sabe que isso é sadio porque os dois querem o bem. Até aí tudo bem, né? Eu acho que algo mais sério do que isso realmente poderia trazer um problema muito grande. E aí a gente lembra o seguinte, apesar de a gente viver sempre o dinheiro no bolso, né, o que a gente quer é o dia a dia ali, é o que a gente vive aí no mercado, nosso consumo, ainda é muito relevante o que o mercado acha que pode acontecer no futuro. Então, essa previsibilidade, por exemplo, será que agora o Banco Central vai ser independente no fim do mandato do Roberto Campos Neto? Isso já traz, né, sexta-feira ali já foi um dia bem ruim para os mercados. Dólar para cima, bolsa para baixo. Então, o que a gente precisa agora, nesse momento, é ter a segurança de que o Banco Central vai conseguir concluir esse mandato dele e o governo vai, no que tiver a mão dele ali, tentar fazer com que a economia cresça. Caio, falando aí dos juros, voltando a falar dos juros no dia a dia aí do brasileiro, de que forma que chega essa alta? Como o consumidor deve sentir essa alta nos juros, nos alimentos, nos aluguéis, no transporte? O que muda para o consumidor normal? O principal é o consumo, principalmente os consumos maiores, né? Então, financiamento. Trocar de carro não vai ser fácil, apesar dos carros estarem muito caros, né, por causa da inflação aí, mas trocar de carro não vai ser uma coisa fácil, justamente pela taxa de juros mais alta. Então, vai ficando cada vez mais caro para que a gente possa fazer grandes compras, grandes financiamentos, até mesmo comprar alguma coisa parcelada na loja. Tudo isso exige que vamos lá, a taxa de juros, para a gente dar um passinho atrás só para entender, ela nada mais é do que a valorização do dinheiro. Então, no momento que eu financio algo, que eu parcelo, que eu adio o pagamento disso, significa que está muito caro para eu ficar adiando cada vez mais aí esse pagamento. E automaticamente fica caro para as empresas. Então, a oferta de crédito ela é menor e automaticamente a gente compra menos por causa disso, tá? No mercado, assim, vamos dizer assim, nosso dia a dia, no consumo básico, não muda tanto. Nos serviços, por exemplo, não muda tanto também. Aí a inflação acaba pegando um pouco mais, né? Mas com certeza naqueles bens duráveis, trocar de geladeira vai ficar mais difícil. Então o dia a dia a gente vai ter que se acostumar com o que a gente tem por mais um tempinho aí, sem poder fazer novas compras, pelo menos nos primeiros meses, enquanto a taxa de juros não começar a refletir efetivamente essa redução no movimento econômico, né? E aí essa redução, ela pode vir a ser em formato de aumento de desemprego, pode ser em formato realmente de falta de dinheiro circulando no mercado. Para quem tem um dinheirinho aí sobrando, que quer fazer um investimento, o que essa taxa significa? É melhor investir em que nesse momento? Ela é ótima para quem quer guardar, ela é excelente, né? A gente vê dois momentos, né? A gente tem a taxa de juros alta, ou seja, quando eu quero investir sem risco nenhum, deixar na taxa básica de juros, já vai me refletir uma rentabilidade muito maior do que né, se a gente pega um cenário de um ano atrás, por exemplo. Então, em primeiro lugar, guardar dinheiro sem risco nenhum fica muito mais interessante, né? Caso a gente queira correr um risco um pouco maior, quiser valorizar ainda mais esse dinheiro, o risco fiscal, o risco que a gente falou aí do Banco Central também, ser independente ou não, isso tudo traz uma volatilidade no mercado que pode beneficiar também o investidor. Então, o investidor ele pode ganhar tanto sem risco nenhum, já ganhar uma boa rentabilidade, né? Está falando de dobrar o capital investido em 4, 5 anos, talvez até menos. Ou então também aquele que quer tomar um pouco mais de risco e aproveitar essa volatilidade no mercado, ele se beneficia dessa sobe e desce que acontece, né, como foi a última semana aí. Então, para quem quer guardar, tem o leque bem amplo de possibilidades. É um bom momento para o investidor, então. É excelente. Mais uma pergunta: a Comissão Europeia quer acelerar o acordo com o Mercosul, mas as preocupações com o meio ambiente emperram essas negociações. Qual é o potencial do Brasil nesse possível acordo que deve ser fechado ainda no primeiro semestre?
Olha, eu acredito muito eu acho que a pandemia trouxe não uma revolução, mas uma nova forma de negociação bilateral, né, entre os países. E eu acho que os blocos econômicos vão ser cada vez mais utilizados a partir de agora, né? O benefício desses blocos econômicos vai ser cada vez mais utilizado. Confesso que eu não sei nos detalhes os acordos, mas eu imagino que o Brasil venha se beneficiar muito, porque ele consegue, não só de hoje, né, de muito tempo, ele já é um parceiro ativo de vários países, independente de guerra, né, e de ideologia, ele consegue negociar bem com diversos países. Tendo o bloco e sendo o líder do bloco, ele consegue ficar ainda mais à frente das negociações e se beneficiar disso. O que a gente tem que entender realmente é qual o papel que o governo, né, vai querer tomar nisso. Mas, assim, via de regra, Mercosul e essa negociação bilateral entre blocos econômicos é excelente, né? E o Brasil também faz parte do BRICS, pode ajudar também, então a gente vê o Lula bem melhor visto nesse sentido de meio ambiente, né? O próprio chanceler ali da Alemanha veio visitar o Brasil, então tudo indica que vai ser um bom momento, né, para que se bote em pé esse acordo aí entre Mercosul e União Europeia. Agora a gente vai ter que ver a consequência disso, se vai ser levado pelo caminho certo, se as negociações vão fazer tão bem para o Brasil assim como elas podem fazer. Serrão? Sobre a retomada da industrialização do Brasil, é possível fazer isso com os juros em patamares tão altos como agora? Não, realmente não. A industrialização, ela depende muito do financiamento, né? Então as empresas elas precisam se alavancar de alguma forma, ou seja, usar um dinheiro que não está no caixa ainda, né, para que possa expandir, para que possa aumentar a capacidade fabril, né, e isso tudo é exatamente o contrário do que a taxa de juros alta propõe. A taxa de juros alta, ela quer diminuir isso para que justamente a economia, a inflação basicamente, né, reduza também. Então, eu acho que o Brasil tem uma capacidade fabril ainda ociosa, então talvez essa industrialização já está pronta, só precisa realmente de um empurrão econômico ali para que ela aconteça. Só que daí a gente volta naquelas discussões ali que a gente falou, não adianta um lado querer crescer muito e o outro querer puxar muito. Então, acho que o consenso ali vai ser o ideal, tanto para a parte de industrialização, né, que não necessariamente vai ser o boom do PIB brasileiro, mas que pode ajudar muito no PIB brasileiro mais alto aí para os próximos anos, mas ao mesmo tempo precisa de um corte fiscal aí um pouco mais acentuado. Caio, o bom desempenho aí da safra de milho e das exportações de petróleo fizeram a balança comercial iniciar 2023 com maior superávit para meses de janeiro em 17 anos. No mês passado, o Brasil exportou quase 3 bilhões a mais do que importou. Qual a expectativa e a visão de mercado que vocês têm para esse próximo ano? Muito vai depender do dólar, né? Tem que lembrar que em janeiro o dólar ele caiu bastante, então a gente teve a entrada de capital estrangeiro muito forte, então acho que ajudou muito nessa balança, né? A gente tem também a guerra na Ucrânia, que pode impactar um pouco nesse sentido. Eu acho que o Brasil cada vez mais tem se tornado um player muito relevante na parte de exportação de commodities, seja grãos, seja petróleo, enfim, minério de ferro. Com certeza isso faz preço, com certeza no mercado financeiro a gente fica de olho nas empresas que participam desse mercado, né? Acho que 2023 tem tudo para ser mais um ano onde o PIB brasileiro vai ser carregado pelo agronegócio e por enquanto, pelo menos, a gente não está vendo nada de errado nisso, é ótimo, né? Alguém tem que produzir e alguém tem que comercializar isso, que bom que é o Brasil que a gente pode se beneficiar. Então, acho que a dinâmica, parece repetitivo, né? Mas a dinâmica governo, Banco Central, ali, taxa de juros, vai influenciar também no câmbio. Então, o câmbio eu acho que vai ser o determinante para saber se a gente vai ficar tão positivo assim frente a outros países, frente a outros exportadores, ou não, né? Hoje a gente tem uma possibilidade muito grande de sim ser um ano excelente, tanto para a parte de câmbio como para a parte, e aí automaticamente exportações e um pouco de PIB, né, crescimento aí econômico, mas tudo vai depender de como vai ser essa relação governo-mercado aí para o próximo 2023, próximo ano. Tudo depende disso também, né, Caio? A gente conversou então com Caio Canes de Castro, que é especialista em investimentos. Obrigada, Caio, pela sua participação aqui neste domingo. Bom dia para você. Até uma próxima. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Jorge. Tudo de bom. Bom domingo.